Agora nós vamos falar da fase fálica, que é a fase dos 3 aos 6 anos, que é a zona genital, tá? A criança aqui, ela descobre as diferenças sexuais, né? E o próprio corpo e do outro. Vamos lá. Freud fala muito sobre essa fase no sentido de quando a criança começa a entender, né, sobre questão de gênero. A raiz aqui, feminina, se conecta com a identidade de gênero. Ou seja, tá o menino e a menina, e aí eles estão ali olhando o órgão genital, a menina fala assim, ué, por que eu não tenho, né, o que ele tem? Então eles começam essa descoberta, entende? Então, com relação com as figuras parentais, com o início da construção do superego, isso consiste na moral. Muitas crianças, elas são bloqueadas ou elas têm essa disfuncionalidade na fase fálica, elas ficam fixadas nessa fase. Por quê? Porque às vezes ela faz uma pergunta, ou ela mostra o piu-piu, né? Ou ela mostra a pepeca, e os pais reprimem e falam, que coisa feia, não pode mostrar isso. Nossa, vou cortar, hein? Eu vou cortar. Então, olha isso. A criança, ela cresce com esse negócio de não poder falar, não poder mostrar, né? E ela cresce ali com essa tensão. Então, ela não pode perguntar sobre nada. E aí ela vai crescendo e as pessoas vão ensinando, ela vai aprendendo aquilo que faz sentido na rua com os outros, né? E ela fica fixada. Quando ela fixa nessa fase, na vida adulta, pode aparecer problemas muito sérios, como a identidade sexual, entende? Fica confuso. Peraí, eu tenho um gênero, mas qual é a minha identidade sexual? Do que eu gosto, né? Vaidade, exibicionismo, conflito com a autoridade, dificuldades em relacionamentos íntimos. Então, assim, é uma fase voltada totalmente para genital, para sexualidade, mas não tem essa questão da maldade ainda. É uma fase onde ela está descobrindo. Então, quando o seu filho ou quando o seu paciente chegar e falar assim, mas a minha filha estava mexendo, mas eu peguei a minha filha olhando, tentando olhar do amiguinho. Calma, respira, né? Lembra disso aqui. Eles estão na fase da descoberta e para eles isso é algo muito, muito assim novo. Então, eu não posso chegar reprimindo. Lógico que eu tenho que colocar limite, mas eu tenho que explicar. Então, geralmente a criança que ficou fixada aqui, ela pode ter essas fixações, né? E dificuldade com a autoridade. Ai, gente, eu odeio que mandem em mim, né? Porque ali alguém, de uma certa forma, deu uma ordem e ela simplesmente se reprimiu, ok? A dificuldade em relacionamento íntimo. Por quê? Colocar a mão é errado. Olhar para o órgão genital é errado, né? Deixar o outro ver. Não pode, de jeito nenhum, deixar ninguém colocar a mão. Érica, mas tem a questão do abuso. Então eu tenho que instruir, Ninguém pode lavar a não ser a mamãe, ok? Ninguém pode trocar a não ser... Agora, nunca mais você deixa ninguém pôr a mão aí. Nunca mais você deixa ninguém te dar banho. Ou tá com o pai ali. Por que você deu banho? Por que você fez isso? Você é homem. Ou não podia ter colocado. Então a criança ela cresce com essa visão de que a intimidade é errado, né? Tudo tem o seu momento. Você não vai ensinar para a criança como você vai ensinar para um adolescente, entende? Mas você precisa entender que essa fase, para nós adultos, às vezes parece que é um bicho de 7 cabeças, mas para eles não. É uma fase de extrema importância, tá? Então aqui eu quero que você pense no vínculo com sua mãe, com a sua feminilidade, com a figura paterna, como isso moldou o seu modo de se relacionar, de se identificar, de exercer autoridade ou de vivenciar a intimidade. Quando eu era criança, a gente tinha muito disso. Da minha mãe sempre reprimir, né? Fecha a perna, puxa essa roupa, não vai brincar na brincadeira X, porque isso é coisa de homem, vai mostrar a sua calcinha e tal. Então, nós passamos por algumas dificuldades nessa fase, tanto eu quanto a minha irmã, porque para minha mãe era um tabu muito grande, porque ela tinha muito medo de a gente passar por algum tipo de abuso, algum tipo de violência, que na verdade não nos protegeu foi em nada, né? Mas nos reprimiu porque nós não podíamos falar sobre isso e aprendemos que também não podíamos falar sobre sexo. Vamos para a latência? Latência dos 6 até os 12 anos, que é a puberdade. Ô fasezinha, meu Jesus. Eu tenho 2 filhas, né?
e já passaram por essas fases, e ó, que trabalho, tá? É a fase dos impulsos sexuais, né? Érica, mas 6 anos, começa aí, a fase da latência começa. A libido, ela fica temporariamente adormecida, ok? Toda criança já nasce com uma codificação genética, né, na questão do desejo, do prazer sexual. Tanto que quando uma criança sofre abuso sexual, ela está sendo tocada de forma precoce, mas não quer dizer que ela não vai sentir prazer, entende? Então, muitas mulheres, homens, né, que são meninos, meninas, crianças, eles são tocados na infância e quando eles crescem, viram adultos, ou eles vão repudiar aquele toque, ou aquele toque vai gerar um vício e só vai querer fazer daquela forma. Por quê? Precocemente foi ativado. Nós já nascemos com essa questão da identidade sexual, do desejo, né, da libido. Então aqui fica temporariamente adormecido, ou seja, são sublimados. Nós vamos falar sobre sublimação ainda, ok? Para as outras áreas, eles aqui no caso, eles estão ainda com essa libido adormecida, então eles vão para aprendizagem, socialização, amizade, esporte, arte. É aquela fase assim dos 6 anos, né, até os 12, que fala assim: você é namorado de fulano, você é namorado de fulano. Eca, que nojo, eu não quero não. Então aqui tá adormecido, né? Mas aqui é onde começa, né, inicia o processo ali da libido, que ela vai ser transformada. Libido, né, ela na verdade ela vem como ânimo, como vida. Só que lembra que a criança fica codificada? Então, a raiz, ela vai unir o quê? Nutrir as relações sociais, de formação de valores, de competência, de integração com o mundo fora da família. Então é aquele momento que eles estão começando a fazer as amizades, aquele momento que quer dormir na casa do coleguinha, aquele momento que eles querem socializar, porque essa libido, na verdade, ela está adormecida e ela serve para que eles possam socializar. Por isso que é importante. Érica, mas é perigoso deixar o meu filho ou minha filha dormir na casa do outro. Ok, também concordo. Mas quando reprime demais, não deixa sair, não leva para passear no parquinho, não deixa ter essa interação, cria-se fixações, né? E o adulto que foi muito reprimido nessa fase, ele tem ali as fixações ou regressões. Isso aqui é interessante, porque aqui é o seguinte: não são pessoas tão bem definidas nessa fase, mas pode levar a dificuldade em competências sociais, amizade, desenvolvimento intelectual. Então ele pode ter problemas nessas áreas, né? Ele pode ter problema em socialização, desenvolvimento intelectual. Por quê? Porque, na verdade, houve aqui também um isolamento e ele não conseguiu nutrir essa raiz social, né, na latência. Por quê? Eu tenho medo de alguém fazer alguma coisa, eu tenho medo das más companhias e tal. E acaba que a gente priva isso, né? Então, quando um paciente chegar e falar assim: eu tenho problema de socialização, pode olhar, perguntar sobre essa fase, que alguma coisa pode ter acontecido lá, tá? Eu tenho dificuldade de desenvolvimento intelectual. O que é desenvolvimento intelectual? Tirando as pessoas que têm realmente limitações neurais, a inteligência é aprendizado, né? Mas essa pessoa entendeu que ela não flui socialmente, então ela olha para as pessoas, se sente inferior, ou seja, ela é burra, ela não é capaz, né? Então tem toda essa dificuldade de desenvolvimento intelectual por conta da autoestima, né? Que não foi trabalhada. Aí, voltando aqui, esse aqui é o momento que as meninas e os meninos entram para grupos, desenvolvem habilidades, né? E aprendem a lidar com os pares. Socialização. Então eu quero que você pergunte-se: como minhas atividades extraescolares influenciaram minhas raízes emocionais? Faça essa pergunta. Essa pergunta na apostila, né? Responda lá. Érica, por que você está falando para eu poder responder essas perguntas toda vez que você explica alguma coisa? Justamente para você investigar e fazer uma autoanálise das fases que você já passou, ok? Porque assim, com essa autoanálise, você vai treinando para poder analisar outra pessoa, ok? Vai tendo um entendimento melhor.